Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Dívida do Corinthians trava negócio e Hugo Souza pode voltar para o Flamengo em 2025. Corinthians decide contratar mais um do Flamengo e abre conversas com o zagueiro. Terceira camisa do Flamengo é lançada e divide opiniões na torcida rubro-negra. De La Cruz tem saída do Flamengo para a Europa, cogitada nesta sexta-feira. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. O Felipe Luiz não está garantido como técnico do Flamengo para 2025. Disse novamente o candidato à presidência do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, caso ele ganhe as eleições de dezembro. O BAP ainda criticou a atual diretoria do Flamengo, que não tinha nada que estender o vínculo do Felipe Luiz para além de 2024. Segundo o candidato, a diretoria errou porque a gestão do Landim só vai até dezembro de 2024 e o seu candidato Dunche de Abranches pode não vencer o pleito. Com isso, o presidente eleito, caso já tenha engatilhado algum treinador, vai ter que gastar dinheiro com a multa rescisória do Felipe Luiz. Para o BAP, o Felipe Luiz não deveria ter sido contratado até o final de 2025, mas somente até o fim de 2024, porque essa decisão precipitada do presidente Rodolfo Landim pode dar prejuízo aos cofres do clube futuramente, caso a direção eleita queira demitir o treinador. Aí eu te pergunto, você concorda com o BAP? Coloca aí! O Corinthians tem feito diversas contratações nos últimos tempos. Mesmo com grandes problemas financeiros, o Flamengo tem tido aí jogadores escolhidos pelo Timão. E o Corinthians contratou o lateral direito Mateuzinho e agora também tenta contratar o Hugo Souza. Além da dupla, o Coringão quer mais um e está interessado aí no zagueiro Davi Luiz, que tem contrato apenas com o Flamengo até dezembro desse ano e tudo indica que não vai ser renovado. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola. O Davi Luiz tem 37 anos e não vive uma grande fase. E depois da chegada do Léo Ortiz, é a última opção para o sistema defensivo. Em 2024, o Davi Luiz fez 18 jogos e marcou 2 gols. A sua melhor atuação foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Vasco, naquele 6-1, onde ele marcou um bonito gol. Na reta final com o técnico Tite, ele caiu de produção e voltou a ser criticado pela torcida. Vale lembrar que ele é assumidamente torcedor do Corinthians e tinha um desejo de vestir a camisa do Timão antes de encerrar a sua carreira. Vale lembrar também que atualmente ele ganha R$1,5 milhão de salários no Flamengo, onde também ganhou uma Copa Libertadores e uma Copa do Brasil, junto aí com o Campeonato Carioca 2024. E pelo Chelsea da Inglaterra, ele foi campeão da Champions League em 2012, além de ter sido jogador da Copa do Mundo de 2014 da seleção brasileira. O Flamengo e a Adidas lançaram oficialmente o terceiro uniforme com o preto predominante e diamantes em tons prateados com detalhes em vermelho na nova camisa. Na semana passada, algumas fotos do novo uniforme haviam sido vazadas após caixas da fornecedora terem sido roubadas da fábrica. A camisa já está disponível para compra no site da Adidas. As versões masculina e feminina custam R$ 349,99 e o modelo infantil sai por R$ 299,99. O uniforme, que tem o preto predominante, tem o escudo do rubro-negro e marca da Adidas bordadas em prata. Os calções e meiões são pretos com detalhes em vermelho. As 3 listras vermelhas da fornecedora estão nos ombros. O lançamento contou com a participação de alguns jogadores importantes do elenco principal do Flamengo, como foi o caso dos meias Arrascaeta e Carlos Alcaraz e também do garoto Matheus Gonçalves. Também estiveram presentes ao evento o volante Ryan Lucas e o atacante Felipe Tereza do Sub-20 do Flamengo.
a meia Jenny e a lateral esquerda Giovanna da equipe feminina. Aspas, o novo Manto 3 tem um layout diferenciado, muito moderno e tem como ideia homenagear as joias do nosso futebol. Temos certeza de que o visual novo para esse terceiro manto vai ser muito bem recebido pela nossa nação, fecha aspas, destacou Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. Apesar disso, nas redes sociais, torcedores expressaram as suas opiniões. Aspas, cara, gosto é gosto, mas eu achei horrível, nem um pouco a ver com o Flamengo. Tá na hora de trocar e sair da Adidas. Eu gosto muito da marca, mas, meu Deus, só sabe errar. Aí outro escreveu, sinceramente eu gostei demais, camisa muito elegante e charmosa, eu vou comprar a minha amanhã mesmo, parabéns Flamengo, parabéns Adidas. Aí eu te pergunto, você gostou da camisa número 3 do Flamengo? Coloca aí. Enquanto a preocupação do Felipe Luiz e da diretoria vem sendo a evolução do elenco, alguns jogadores se tornaram alvos do mercado internacional. Depois do Luiz Araújo ser pretendido pelo Catar, agora chegou a vez do uruguaio Nico de la Cruz entrar no radar da Europa. De acordo com informações do portal Fichas, a ida para a Europa é uma possibilidade real para o uruguaio na próxima janela de transferências. Ele vem se destacando em campo, apesar da má fase, e por conta disso, ele vem sendo acompanhado de perto por vários clubes europeus. Mas vale destacar que o Flamengo não tem a intenção, nesse momento, de negociá-lo e facilitar a sua saída. Caso seja inevitável, ele só vai sair se acontecer uma boa compensação financeira. Vale destacar que o De La Cruz tem 27 anos, completados em junho, tem 1,67 de altura, é um meia central com 31 jogos pela seleção uruguaia, com 5 gols. Pode jogar de meio ofensivo ou até mesmo de meia esquerda. É destro e tem contrato com o Flamengo até 30 de junho de 2028. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. E a sua multa rescisória é de 500 milhões de reais. Aí eu te pergunto, se chegar uma grande proposta pelo De La Cruz, você acha que o Flamengo deve vendê-lo? Coloca aí. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, julgou nesta sexta-feira os pedidos de Vasco e Corinthians sobre a mudança dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Apesar das argumentações dos clubes, a Justiça rejeitou o processo e manteve as partidas para os dias 19 e 20 de outubro. A CBF marcou os jogos das semifinais da Copa do Brasil para o meio da semana, no dia 17 de outubro. No entanto, Flamengo e Atlético Mineiro pediram para que houvesse uma mudança nas datas dos jogos, visto que ambos os clubes poderiam jogar um mata-mata com desfalques por conta das convocações da data FIFA. Desse modo, a CBF concordou com os termos do Flamengo e do Atlético Mineiro e marcou as datas dos jogos de volta para o dia 19 e 20 de outubro. Acontece que o Vasco e o Corinthians não gostaram da mudança e entraram com esse pedido junto ao STJD, porém a Justiça, nessa sexta-feira, rejeitou o pedido dos dois clubes. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O Corinthians pode ter problemas para concluir a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Será que melou essa negociação? Isso porque o clube paulista ainda tem pendências financeiras com o Flamengo, referentes à compra do lateral direito Mateuzinho no início desse ano. O atraso no pagamento fez com que a diretoria do mais querido exigisse garantias bancárias antes de liberar o Hugo de forma definitiva. O Corinthians já sinalizou a intenção de exercer a compra de 50% dos direitos do Hugo Souza por 800 mil euros, segundo o portal Coluna do Fla, parcelados em 4 vezes até 2026. No entanto, o Flamengo tem o direito de reprovar a garantia financeira oferecida pelo time paulista, exigindo o pagamento à vista. A informação é do portal GE.
Caso não haja acordo, o Hugo poderia voltar à Gávea no término do seu empréstimo. O Flamengo vendeu o Mateuzinho por 4 milhões de euros, 24,1 milhões de reais. O Corinthians pagou as 2 primeiras parcelas, mesmo assim com atraso, equivalente a 4 milhões de reais cada uma. A terceira, de 8 milhões, estourou o prazo de 30 dias. Assim sendo, a diretoria rubro-negra entrou em contato com os diretores do Clube Paulista, não receberam retorno e tiveram que utilizar a cláusula de garantia. Portanto, o Corinthians ainda deve 13 milhões de reais, 8 da terceira parcela e mais 2 de 2.500, que estão previstas para agosto de 2025 e 2026. Em cima dos 13 milhões, foi aplicada uma multa de 20%, ou seja, 15,6 milhões de reais. O Corinthians contratou o Hugo Souza por empréstimo no início de julho. Pagou ao Flamengo 200 mil euros, 1,19 milhão de reais, por essa negociação, né? No entanto, depois de boas atuações do jogador de 25 anos, o Corinthians decidiu exercer a opção de compra prevista no contrato. Vale lembrar que, recentemente, o Corinthians desembolsou o total de 1 milhão de reais para contar com o Hugo Souza em 2 jogos contra o Flamengo pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Sendo assim, se contratar o goleiro em definitivo e pagar, a equipe paulista não vai ter que pagar novamente a multa de 500 mil reais para tê-lo à disposição nesse jogo de volta da semifinal do mata-mata da Copa do Brasil. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!